começa a ver, pela leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que depois da ressurreição de Jesus, então, os discípulos começam agora a ir pelo mundo. E aqui nós vemos então Filipe, que vai para uma região de Jerusalém. Os discípulos começam a se dividir, no sentido de começa a se espalhar mesmo pelo mundo inteiro. E aqui nós encontramos, segundo alguns estudiosos apontam, o início da conversão de São Paulo, que está nesta primeira leitura, que é quando então o chamado protomártir, ou seja, a primeira pessoa que foi assassinada por causa do nome de Jesus. Nós temos aqui então Estevão. Estevão, ele foi julgado e foi apedrejado. E segundo alguns estudiosos apontam, quem havia aplicado a sentença foi Paulo, que estava na região naquela época. Então Paulo já era soldado romano, então era ele o executor do império. E aí então, quando Estevão estava para morrer, e ele cai então aos pés de Paulo. E segundo alguns estudiosos então, e alguns relatos que apontam, Estevão estava muito ensanguentado. E ele cai literalmente aos pés de Paulo. E Paulo então pergunta: quem é este? Para que este homem pudesse morrer. Ou seja, quem é este pelo qual ele deu a vida? E aí, segundo eles apontam, então Paulo começa a se questionar, e daí então começa aquilo que a gente entende como a conversão de São Paulo, ou também aquilo que nós entendemos como a queda do cavalo. Então, quando a gente ouve no livro dos Atos dos Apóstolos que Paulo caiu do cavalo, ou até mesmo quando ele faz alguma menção disso em suas cartas, não é que ele estava em cima de um cavalo e caiu. Mas o cair do cavalo era, como um combatente de guerra, ele tinha um pleno equilíbrio em cima de um cavalo. Mas Jesus o derrubou no sentido de que fez com que a sua vida mudasse inteiramente. Conversão significa isso, que é uma palavra grega que significa metanoia, mudança de mentalidade. Isso é um relato que nós encontramos. Mas aqui tem algo muito bonito dentro desta liturgia, quando Jesus diz assim: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então, Deus, ele nos criou para sempre. Só que este sempre, ele foi interrompido por causa dos nossos pecados. Então, Deus que não desistiu de sua obra, Deus que não desiste de nós, então permite que seu Filho morra na cruz para apagar os nossos pecados, para nos justificar. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos justificados. Ou seja, se por um lado o pecado nos tornava então pessoas dignas de morte, agora a morte e ressurreição de Jesus nos torna então pessoas que carregam de volta aquela barca de Filho de Deus. Então Deus não nos criou para a morte. Deus sempre nos criou para a vida. E Ele envia o seu Filho para nos tirar da condição de pecadores. Mas nem todos acolhem o Filho de Deus. Mas a vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que nenhuma pessoa seja extraviada pelo diabo. A vontade de Deus é que ninguém vá parar no inferno.
Deus quer que o inferno fique vazio. Essa é a vontade dele. Mas aí tem uma questão. Mas e a nossa vontade? Qual é? O que nós estamos fazendo? Porque precisa uma resposta humana. A vontade de Deus é uma coisa, mas de repente a nossa vontade seja outra. De repente a nossa vontade é de ir para o inferno. É de estar ausente da graça de Deus. É de não estar aberto para acolher aquilo que Deus fez. Pode ser que existam pessoas assim. E Deus respeita. Ele não invade o coração de ninguém. Mas aqueles que desejam herdar o céu e que lutam para vencer o pecado aqui na terra, Deus o glorificará um dia. Mas é preciso que haja um esforço humano também. Não basta apenas dizer eu creio, mas é preciso que haja entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço uma coerência. Porque se não for, a filosofia chama de mentira. O que é uma mentira no conceito grego filosófico? É quando não há uma adequação da coisa com o intelecto. Ou seja, eu dizer para a minha mente que isso aqui é uma água. Aí ele vai dizer, isso não é verdade. Ou seja, a mentira é uma não verdade. Isso não é uma água. Então existe aqui uma inadequação entre a coisa e o intelecto. Então não pode haver na fé também uma inadequação entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Às vezes nós somos incoerentes. Às vezes somos. Às vezes somos porque nem sempre a gente consegue fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a gente deseja fazer o bem, mas faz o mal. Porque às vezes a gente é incoerente também com a própria fé que nós professamos e a gente acaba desejando mal aos outros, pensando mal até mesmo diante de alguém que a gente tem por perto. Tomara que fulano de tal morra. E isso não é nenhum absurdo o que eu estou dizendo. Porque é verdade, porque a nossa fraqueza, a fraqueza humana, às vezes nos coloca assim. Mas o que é preciso a gente aqui agora refletir é que aquilo que eu pensei e que eu sei que está errado e que eu sei que é pecado, eu devo me corrigir. E dizer, não, eu não posso pensar desse jeito. Eu não posso desejar a morte de alguém. Quer ver como nós somos incoerentes tanto? Quando alguém morre em um confronto com a polícia, por exemplo, o que a gente costuma dizer? Mas também, né? No sentido assim, ou seja, eu estou querendo justificar a morte da pessoa porque aquela pessoa levou uma vida extraviada, por causa do mundo da droga, por causa de tantas outras coisas, por causa de tantos outros meios. Mas a gente se esquece que aquela pessoa que morreu em um confronto com a polícia é nosso irmão. A gente se esquece disso. E quem somos nós para julgar as pessoas? Nós não estamos em condições melhores. Porque a gente pode não cometer determinados pecados que aquela pessoa comete. Nós cometemos outros. E o pecado, ele tem um grau enquanto a sua putabilidade. É uma palavra meio estranha para a gente, né? Mas a palavra putabilidade é uma palavra latina que significa digna de uma punição. Ou merecedor de uma certa... julgamento ou de responsabilidades. Mas isto não significa dizer, e claro, os graus do pecado ou os níveis do pecado, ele está para a nossa sentença. Por isso existe a qualificação de pecados na igreja. Os pecados veniais
e os pecados mortais. Eu acho que vocês sabem disso, né? É uma catequese, mas eu acho que vocês sabem disso. Os pecados veniais e os pecados mortais. Porém, tem uma coisa. Alguém já teve em casa uma torneira com aquela borracha relaxada e que a gente fecha e ela não consegue fechar toda? Lá em casa eu cheguei esses dias, estava assim, a torneira da pia de lá de casa, da cozinha de lá de casa. Vocês já tiveram isso, né? O chuveiro, às vezes a gente não fecha direito e aí começa a pingar, não é assim? Você já fez a experiência de pegar, então, para não desperdiçar a água, até para que no outro dia você pudesse molhar a planta ou algo do tipo, você pega, então, um balde e coloca debaixo da torneira, né? E vai pingando. No outro dia o balde está vazio ou está cheio? Está cheio. Está cheio, né? Mas não foi pouca gotinha de água? Não foi somente pingando ali? Não é assim? Pois é, de gota em gota, né? Santo Tomás de Aquino, ele dizia justamente isso. Ele fala, olha, existem os graus do pecado, que são os pecados mortais e os pecados veniais. Os pecados mortais, aí para a gente entender melhor, é como se a gente fosse no rio, pegasse o balde de uma vez só, a gente enchesse ele. Certo? Isso aqui é o pecado mortal. Mas o pecado venial é como uma torneira que está pingando, a gente bota o balde debaixo da torneira e no outro dia o balde vai estar cheio de água. A água do rio ou a água da torneira, suponhamos aqui analogamente que seja um pecado, aí Santo Tomás de Aquino vai dizer, por conta da quantidade de água, é que aquilo ali então vai se tornar a potabilidade do pecado. Ou seja, o balde encheu de uma vez o pecado mortal. O balde encheu de gota em gota é o pecado venial. Aí Santo Tomás de Aquino vai dizer, o acúmulo de pecados veniais tem a mesma potabilidade de um pecado mortal. Ou seja, se o meu balde encheu de vez, aí eu vou logo procurar o padre. Geralmente é assim, né? Padre, eu pequei, e aí vai dizer a matéria do pecado porque foi um pecado mortal. Deixa até de comungar. Porque está de fato, e é isso que a igreja orienta, que o pecado mortal, a pessoa, ela não pode comungar. Aí ela vai ter que procurar o sacerdote, o padre, se confessar, para poder então depois voltar à comunhão. Certo? Mas só que às vezes a gente não se dá conta do acúmulo de pecados veniais que nós cometemos. Aí a gente só quer esvaziar o balde que encheu de vez dentro do rio. E a gente se esquece de esvaziar aquele balde que encheu durante a noite com uma torneira que estava não muito fechada. Jesus, então, é aquele quem esvazia o nosso balde. Cheio, pode ser pelo pecado mortal, ou cheio pelo pecado venial. É Ele quem nos justifica. Mas a igreja, ela é dispensadora dos mistérios divinos. Ou seja, Jesus deixou esta incumbência agora para a igreja, através do sacramento da penitência. Então, todo fiel, ele deve procurar o padre ou o bispo, caso queiram, só não podem procurar o diácono, que o diácono não pode receber o sacramento, administrar o sacramento da penitência. Então, procura o padre ou o bispo para se confessar. É para poder esvaziar aquele balde, não para encher de novo, mas para poder então alcançar a graça divina. É isso que Jesus diz então. Todos aqueles que o Pai me deu, que eu não perca nenhum deles. Então a igreja é que tem esta incumbência. Ela recebeu do próprio Cristo. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes de tudo, sabes tudo de mim, tu sabes inclusive que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Então é a incumbência que Jesus dá para a igreja, é de apacentar o rebanho dele. Nós somos este rebanho. E o desejo de Deus é que nenhum da gente se perca.
E o desejo de Deus é que quem está fora do redil, fora do rebanho, que passem a pertencer ao rebanho de Cristo. A gente vai ver na última semana da Páscoa, também chamada de oração pela unidade dos cristãos, que vai dizer que haja um só rebanho e um só pastor. Ou seja, o pastor é simplesmente Cristo Jesus. Então, meus caros irmãos e irmãs, que nesta celebração a gente tenha este desejo, o desejo de esvaziar o nosso balde, seja ele enchido no rio, seja ele enchido debaixo da torneira da pia de nossa casa, para que a gente se torne pessoas justificadas pela graça de Cristo, para que a gente não se perca, para que a gente não seja seduzido por Satanás, para que a gente alcance a graça de Cristo, para que a gente alcance a graça divina e consiga e faça parte do banquete que Ele mesmo preparou. Pois Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.